Não dá não, mas realmente é impressionante, né? Parece que o Pedro acordou depois do esporro que o Felipe Luiz... E aí fica a dúvida, foi esporro ou foi uma crítica construtiva pro Pedro, né? Ele fala uma parada que é duríssima, mas de um jeito fofo, né? Quase. Não, do jeito que ele falou com o Pedro, até eu avaliei minha postura no trabalho, assim. Depois eu falei... Cheguei em casa repensando. Exato, eu falei, será que eu tô dando o meu máximo? E tá aí o Pedro, né? Fazendo o gol. Será que se der mais um esporrinho ele volta pra seleção? Eu acho que aí tem um soma... Eu acho que assim, depois que passou, porque na hora, pô, ninguém gosta, né? O teu treinador vai pra uma coletiva e diz que você tá treinando mal, que você tá quebrando, que você não tá sendo profissional. E aí fica aquilo, né? O treinador às vezes dá a bronca, todo mundo critica, que expôs o jogador, mas aí vem um resultado e no final... Tem o esporro e tem a evolução física natural de um cara que tá vindo de uma lesão de LCA, que quando voltou muito bem, né? Brasil vem com Cleberson, tocou pra Rivaldo, pra Ronaldo, entrou, bateu, é gol! Fala, torcedor! Tudo certo com você? Bem-vindo à Intermediária. Aqui nós somos apaixonados por futebol, assim como você. Sinta-se em casa, aproveite o conteúdo, os cortes aqui são certeiros, só com o filé mignon das coletivas e as repercussões mais importantes do futebol nacional, beleza? Então é isso, eu te convido a se inscrever aqui no canal e se você gostar do conteúdo, deixar o seu like para fortalecer ainda mais o nosso trabalho. E digo mais, hein? A resenha aqui sempre pega fogo, então deixa sua opinião aqui embaixo, falou? Bora pro vídeo! E com convidados muito, mas muito especiais. Primeiramente, nosso capita da panela, Iago Dora. Iago Dora, me chama dele. Fala dele, Iago Dora. Por pouco eu não fui um grande surfista, por pouco. Na verdade, ele é o André Dora. Esse é Dora Night. Eu já tô empolgado, tá parecendo sexta. É verdade, né? A gente tá voando. Sinal que o domingo foi bom, Dedé. Vambora. Jorge Igor, ele mesmo. Não vai pedir pra eu gritar um gol, não, porque os caras acham que narrador passa o dia todo gritando gol. Jorge, grita um gol aí, grita um gol. Não é assim, né, galera? Mas tamo junto. Mas a gente vai tentar te convencer durante. E ele, Bruno Formiga, meu parceiro, agora. Eu nem me acostumei com isso aqui. Sabe que panela é bruxaria, né? Por quê? Eu ia falar outra palavra, mas tá proibida aqui. Daqui a pouco vai soltando aí você fala. Não, aqui ainda não pode, calma. Exato. Boa, estamos Mas juntos tô aqui. empolgado, eu não sabia nem que eu não tinha nem roupa, velho, pra vir pra cá. E realmente não tinha não, essa calça eu comprei ontem, o tênis tem uma semana e a camisa é do figurino. Aos 45 do segundo tempo, faltou personalidade pra mim, né? Faltou personalidade. Ele veio com a camisa do Pelé, ele falou, pô, o pessoal deixa eu usar aqui. Eu falei, Formiga, agora é uma nova era aqui no Grupo Globo, no Sport TV, no Fiquei YouTube. com medo de Ainda já é maquiagem, TV. velho. Aí ele ficou com medo de sujar a camiseta dele mesmo. Com a Pô, mas maquiagem essa é da mó Globo. da hora o caimento, o vestimento, que eu não tenho em casa essa parada mais jovem. Eu até falei, pô, se ninguém reparar, eu vou com ela embora, mas tu disse que me catam até no inferno. Não, o departamento do figurino da Globo aqui é isso. Então eu vou devolver. Já teve uma coisa ou outra que eu fui embora sem querer, o pessoal bateu na porta de casa aqui assim, ó. É tipo a Interpol da roupa. Volta. Tem dono, Tá vem. achando que é brincadeira aqui, ó, rapaz. Começando aqui, o que vai aparecer primeiro pra nós aqui? O gol do Arrascaeta, né? Tabela ali, né? Aquele passe com L1X de PlayStation ali, ó. Tocou pro Pedro, que faz muito bem essa função de pivô, né? E tem muito essa noção de assistência também, né? Porque esse passe, né, Dedé? Ele tem que ser na medida. Tanto que o Arrascaeta, ele não precisa nem dominar. E aí o Arrascaeta, na minha visão, ele não chutou. Ele deu um passe pras redes novamente. Esse gol aí parece poético. que é fácil, né? Parece que é fácil o pivô que o Pedro faz, parece que é fácil o chute do Arrascaeta, mas é tudo muito complicado, né? O chute do Arrascaeta é debaixo das pernas do adversário ali. Pra eles é fácil, né? Não, e tem uma tu olha o parada. gol, parece que é simples. Tem uma parada nesse pivô que eu acho fantástico do Pedro, que é assim, muito pivô agoniado ia dar o passe de primeira. Exato. A dominada dele temporiza a jogada pro Arrascaeta se livrar. E é papum. Eu já disse várias vezes em outro centro de custo, que o Pedro tem um pé no craquismo ali pra mim. Tem gente que acha o Pedro desengonçado. Eu acho zero. Inclusive, eu acho bonito ver o Pedro jogar, porque ele, do tamanho que tem, os movimentos que ele faz, é classudo. E olha aí, ó, dominou, foi o tempo de livrar e a chapadinha pro Arrasca. Que, cara, é engraçado, se você pegar 2019, num geral, acho que o Arrascaeta 2019 e 20 jogou mais do que agora. Mas ele já tá batendo a temporada mais artilheira da vida dele, cara.
E mesmo no começo com alguns percalços e tal, aí quando tu Questões olha, físicas também. como diria o poeta Fred, nada é do nada. Mas aí tu vê ele, ele tá caminhando pra temporada com mais gols na vida dele, pô. Mas eu acho que essa temporada agora é a temporada que ele tem uma referência, né? E aí ele tá ficando mais próximo do gol, tá ficando mais próximo do Pedro. Antes era o Gabriel, que ficava um pouco pro lado, saía muito. Agora eu acho que tem a ver com esse casamento. É uma dupla também ali. Também, dupla é verdade. Cara, Hoje dupla eu sempre dá certo. Bom, mas agora eu vou até pedir pra trazer aqui pro telão. Vou lá no telão, Dedé, que você gosta. Vou trazer uma informação extremamente relevante ao futebol mundial, que é o Pedro, as estatísticas do Pedro depois do esporro do Filipe Luís. Olha isso, o poder da bronca depois da treta com o Filipe Luís. 11 jogos, 7 gols e 2 assistências. Olha isso. Aí, nos 11 jogos antes da treta, 1 gol e 2 assistências. Aí, você tem que identificar, né? Você trabalha sob pressão ou não. Como que a pessoa lida, né? O Pedro, olha isso, eu vou repetir. Treta entre Filipe Luís. Antes da treta, ele tinha disputado 11 jogos, 1 gol e 2 assistências. Depois que o Filipe Luís comeu a mente dele, 11 jogos, 7 gols e 2 assistências. André Balada, como você funciona? Você é mais do esporro ou você é mais da conversa um pouco mais amistosa? É mais amistosa, né? A do lado da resenha, né, cara? Esse negócio de gritar, que esse esporro todo não dá, não. Mas realmente é impressionante, né? Parece que o Pedro acordou depois do esporro que o Filipe Luís. E aí fica a dúvida, foi esporro ou foi uma crítica construtiva pro Pedro, né? Então é interessante os números e chama a atenção. E aí fica aquilo, né? O treinador às vezes dá a bronca, todo mundo critica, que expôs o jogador, mas aí vem um resultado e no final é aquilo que a gente, eu me falo a gente porque ainda tô com cheirinho de grama, né? Parei de jogar tem pouco tempo. Às vezes fica achando ruim, o treinador pega no meu pé, o treinador me critica, o treinador, toda hora isso. Mas depois, quando vem o resultado, você entende por que o treinador às vezes é chato, né? E tá aí o Pedro, né? Fazendo o gol. Será que se der mais um esporrinho ele volta pra seleção? Eu acho que aí tem um somatório de duas paradas, né? Tem o esporro e tem a evolução física natural de um cara que tá vindo de uma lesão de LCA, que quando voltou muito bem, né? Vale lembrar que o Pedro voltou fazendo gol, com a dinâmica legal e tal. Sem ter lesões musculares. Sem ter lesões musculares, o que é uma parada que vem quase que automático com lesão de ligamento cruzado. Só que aí, cara, tinha uma questão de dinâmica de time, daquilo que o Filipe Luís pensava de futebol, tinha uma galera pedindo passagem e tinha o Pedro que talvez não tenha entendido esse movimento e começou a treinar abaixo do que podia. Eu acho que o esporro ele foi justo, foi educado dentro do que poderia e foi um esporro naquelas proporções raro da gente ver no futebol. Exato. O Filipe Luís fazer o que fez numa coletiva para todo mundo ouvir, sem tirar nem pôr nenhum tipo de palavra que não era para ser colocada ali, é muito difícil. E o Pedro se sentiu desrespeitado, porque depois ele bota uma nota falando, cara, eu acho só que não precisava ter levado ele para todo mundo e tal. Então, eu não sei se num primeiro momento o Pedro entendeu que era uma crítica construtiva, mas no final era, não só pro Pedro jogador, como o Pedro companheiro, porque quando tu tá treinando abaixo, o trabalho do jogador, ele termina no campo, no jogo, mas ele passa muito mais tempo treinando com os caras do que no jogo. Então, meu irmão, se tu sacaneia no treino, ou se tu treina muito abaixo porque tá desmotivado, não tá afim, tu tá quebrando toda uma estrutura. Então o esporro melhorou ele e geral. Porque, bola, ninguém tá questionando o Pedro. Eu acho ele muito acima da média. Você vê o ano do Caio Jorge, é maravilhoso. Mas eu não acho que o Caio seja mais jogador que o Pedro. Assim, no temperinho, na coisinha, eu não acho. E o Pedro, se ele tivesse jogando isso há um mês atrás, talvez ele estivesse na seleção, não no lugar do Caio, talvez estivesse no lugar do Richarlison, talvez estivesse, enfim, convocado agora com a corte do Matheus Cunha, vai saber. Inclusive, ele se machuca numa data FIFA, num treino da seleção, onde o time estava sendo preparado para ele ser titular. Exato. Um treino lá em Curitiba, antes do jogo com o Equador, se não me engano. Eu acho que assim, depois que passou, porque na hora, ninguém gosta, né? O teu treinador vai para uma coletiva e diz que você tá treinando mal, que você tá quebrando, que você não tá sendo profissional. Ele falou que a postura foi ridícula, então, ele usou a palavra. Normal o Pedro ter reagido mal, não é agradável você ouvir. Mas depois que baixou a poeira, a postura do Pedro foi e continua sendo uma postura profissional. Ele entendeu que ele precisava melhorar a sua dinâmica, ele precisava melhorar a sua participação. O Filipe Luís pede muito esse jogo do sem bola, do pivô, de ser intenso. Ele entendeu, fechou a casinha, morreu o assunto, trabalhando.
precisa dar bom dia, boa tarde, boa... Como disse o Felipe Luiz, não precisa dar beijo, não precisa dar abraço, mas precisa jogar, ser profissional, rendendo o treino para jogar. E assim, depois, na hora, acho que o Pedro não reagiu tão bem, mas dali em diante, a postura do Pedro foi muito legal e tá sendo muito legal. Não, assim, o Dedé falou a gente até perguntou, né, entre a resenha e entre a comida de toco ali mesmo, que foi o que aconteceu do Felipe Luiz. Zero informação, puro chute, assim. Eu acho pouquíssimo provável que essa conversa não tenha acontecido antes. Tá ligado? Que ele não tenha tentado essa resenha com o Pedro antes ali, porque quando ele usou, né, o termo ridículo ali, falando da postura do Pedro, parece que foi o estopim ali pra ele, sabe? E eu até, é que eu sou muito fã do Felipe Luiz, eu até arriscaria dizer que foi quase uma estratégia dele. Falei, mano, já que não funcionou na conversa, vai ser no esporro mesmo, vamos ver se esse cara acorda. Vou jogar do ventilador pra geral, exato, pra ver se pra ver se ele acorda. Começa a virar uma parada que, assim, ali ele ia ter que ou se proteger o grupo ou proteger o Pedro. Porque fica o cara no banco, a torcida pedindo. E aí, qual é a justificativa que ele vai dar? Ele deixou o cara de fora de uma relação de jogo, ele estando apto para jogar. Como é que tu explica isso? Ele vai dizer, não, é porque o Pedro não é bom? Ah, não, porque o Pedro não sei o quê? Pô, ou tu joga real, ou vai ficar tratando o torcedor de trouxa. E o torcedor sabe que não é aquilo. E não só isso, então, vai pagar uma conta que não é dele. Porque se o cara tá sendo. Né, se o cara tá sendo barrado do time porque não tá numa boa fase, ele tem critério, ele tem motivo, justificativa pra isso. Nada ali era melhor do que jogar as cartas na mesa e ser sincero. E poucos treinadores conseguem ser tão honestos de uma maneira tão limpa, sem ser grosseiro, sem ser chiliquento, quanto o Felipe Luiz. Assim, ele vai, meu irmão. E eu gosto da oratória do Felipe Luiz. Ele consegue botar as palavras dele, não muda um grão o semblante dele. Ele fala uma parada que é duríssima, mas de um jeito fofo, né? Quase. Não, do jeito que ele falou com o Pedro, até eu avaliei minha postura no trabalho, assim. Depois eu falei... Cheguei em casa repensando. Exato. Eu falei, será que eu tô dando o meu máximo? Se você chegou até aqui, o meu muito obrigado. Peço que Deus te abençoe muito. Sua presença é fundamental para o nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Oh.